Capítulo 8 do Tao Te Ching, leitura guiada, e essa leitura é sobre o quanto de força você perdeu tentando ser forte. Vamos ler o capítulo 8 para falar sobre ele em seguida. O maior bem é como a água. A virtude da água está em beneficiar todos os seres sem conflito. Ela ocupa os lugares que o homem despreza. Portanto, é quase como o tal. Para a moradia, o bem se manifesta no lugar. Para o pensamento, o bem se manifesta na profundidade. O bem da dádiva se manifesta no amor. O bem da palavra se manifesta na verdade. No governo, o bem se manifesta na ordem. No trabalho, o bem se manifesta na competência. No movimento, o bem se manifesta na oportunidade de ação. Quem não se destacar ficará, por isso, livre de críticas. Eu vou começar conversando com você que está me ouvindo aqui no vivo e que está vendo no gravado. Aproveita e já curte o vídeo, que 89% das pessoas que veem os meus vídeos não curtem o vídeo e não seguem o canal. Então, se isso faz sentido para você, já curte aqui para a gente começar a conversar. Vamos entender isso aqui. O maior bem é como a água. A virtude da água está em beneficiar todos os seres sem conflito. Quando a gente observa e pensa sobre, a primeira coisa que vem em mente, dentro desse contexto, quando a gente fala de água, é contornar, não é? A gente já lembra de um rio, de um fluxo, a gente lembra de algo que beneficia realmente a todos os seres, que faz isso sem conflito. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nessa frase tem um segredo que você pode usar para sua vida. Isso não é só sobre fluir e contornar, também é sobre força. E não é sobre forçar. E é aí que eu quero te dar a chave desse capítulo. É nesse ponto que o poder dessa frase realmente pode transformar a nossa vida. Quando ele fala virtude da água, ele está dizendo o que ela tem de melhor. O que ela tem de melhor beneficia todos os seres. E está relacionado ao não conflito, mas o não conflito, aqui embaixo, quando ele coloca que ela ocupa todos os lugares, deixa claro que não conflitar não significa não ter potência. Não conflitar não significa você se abster da força da sua essência, da sua virtude. Não conflitar não significa não estar com poder de alguma forma. Porque a água, comparada ao tal e à nossa essência, ela é pertencimento, ela é completude, ela é virtude, ela está em tudo. Mas o segredo que eu quero trazer para você é exatamente esse aqui, ó. A força que não disputa, ela se torna inevitável, gente. Inevitável. Por quê? Porque o que não força simplesmente atravessa, não está competindo com nada. Olha que coisa louca isso. Por que quando a gente fala de água, a gente fala de fluxo, e aqui ele traz uma coisa muito forte, né? O maior bem, ele traz o tal, ele traz o tudo. Por que que isso não tem só a ver com contornar pedras no seu caminho, os seus problemas, mas tem a ver com não competir e, ao mesmo tempo, ser inevitável de ter. Olha que coisa louca. Tudo que está competindo, eu tenho algo que compete, certo? Eu vou ter algo que vai ser eliminado. Concorda? Tudo que você força na sua vida está inevitavelmente competindo com algo. Vem comigo nesse raciocínio. Eu quero
Y e eu não quero X. Então, eu vou forçar para não ter X, certo? Eu vou ter que competir com X para que eu prevaleça. Só que ao competir, eu não sou inevitável. Eu tenho que ir pela luta. Eu tenho que ir pelo atrito. Eu deixo de seguir o fluxo. E a água não faz isso. Mas, ao mesmo tempo, ela não deixa de ter força. E é por esse motivo que ela se torna inevitável. E é isso que a gente tem de chave aqui. Ao tentar gerar um atrito, ao não aceitar as coisas como elas são naturais na minha vida, o que eu estou fazendo? Eu não consigo ser como tal. Eu não consigo me ver. Por quê? Porque eu escolho competir e eu me torno não inevitável. Juliana, mas é pra gente segurar o cristal na mão, fazer meditação e ser aquela pessoa pacífica que é contra, total inação? Não! Vamos lá, gente. Quando a gente fala de água, a gente fala de fluxo, a gente fala de beneficência, a gente fala de sem conflito. Quando a gente fala disso, nem sempre a gente lembra de uma tempestade, nem sempre a gente lembra de um movimento natural que tem potência, mas é natural, não é verdade? Revira o que está no fundo, o que está lá embaixo, e é natural. Você já parou para pensar sobre isso, sobre essa potência? No quanto você força e conflita e se torna uma consequência e não algo natural, e não algo que flui realmente, mas algo que disputa, algo que tem atrito, algo que você literalmente não consegue ter totalidade, não consegue estar em tudo, inclusive no que você despreza. Olha que coisa forte isso. Talvez eu falando para você nesse vídeo sobre isso, você não tenha pensado dessa forma. A gente está muito acostumado a performar. O vídeo 7 fala muito sobre isso. Performar, performar. Gente, performar é forçar, é ter atrito contra algo natural. E isso não é sobre você ser um bobo, parado, estático. É sobre você aprender com o tal em relação à sua virtude, em relação ao seu fluxo. Por quê? Assim como o silêncio na vida não é ausência de dor, o silêncio na vida é sim a ausência de resistência. A água não é passividade, ela é fluxo, entende? O atrito é forçar, é atrito. Quando ele vem para essa parte aqui, ele revela mais coisas ainda. Eu tenho certeza que você está fazendo alguns insights, talvez em situações na sua vida, porque a ideia desse livro é ser sobre mim, sobre você. O que ele diz aqui? Ele encaixa cada coisa na sua virtude, na sua essência. E não é para a gente ser literal com isso daqui. A maioria das pessoas é literal com isso daqui. É para você olhar dentro, através disso daqui. Em moradia, ele está falando de lugar. Ele está falando de se manifestar no lugar certo, no momento certo, onde encaixa, onde mora. Quando ele diz aqui, para o pensamento, o bem se manifesta na profundidade. O que ele está dizendo, gente? Que não dá para ser raso. Não dá para ser raso. E você já parou para refletir? E isso é que essa parte aqui fala, que tudo o que você tem de não natural exigiu um esforço para você. Só que o grande problema é que a gente não sabe o que é natural. Porque a gente está tão preenchido com o que não é natural, a gente não consegue definir. E a maioria das pessoas tem grande confusão com o próprio
propósito, que é o porquê de sua vida, o motivo de sua vida, o fazer ou não fazer tal coisa, e fica buscando respostas fora, sei lá no quê. Ai, me dá uma carta do X. Ai, gente, você tá tão forçado ao que não é, você não consegue definir o que é natural em você, o que flui em você, que você não consegue perceber se está tendo atrito ou não, mas vive todas as consequências do atrito na sua vida. Absolutamente todas as consequências. E isso te traz o quê? Sofrimento. Porque lembra que eu falei ali? A água não compete. Ela não compete. E por não competir, ela é inevitável. Ela tem que acontecer. Só que quando você coloca o atrito na sua vida e você não tem essa visão aqui, o que que você está fazendo? Forçando, performando, se esvaziando do que é e é para ser inevitável em você para colocar algo que não é natural em você. E aí você se lasca de verde a amarelo e sofre com isso. E entra em um ciclo vicioso de sofrimento, de atrito na sua vida. Qual é o preço de você não ter esse tipo de atrito na sua vida? Pensar sobre isso em algum momento da sua vida. Você já pensou? Certeza? Mas o como fazer é a maior dificuldade das pessoas. Vamos ver o que, essa parte fala pra gente de como fazer. Porque esse livro, gente, juro por Deus, ele é quase um manual de instrução. Para dizer que é. Olha isso. O bem, o bem, ó, foca nisso aqui. O bem, o bem. E aqui ele põe as qualidades da dádiva, da palavra. Se manifesta. Vocês acham que ele colocou isso aqui à toa? Essas duas frases à toa? Ele estava colocando que o bem em sua essência de objetivo, tem uma naturalidade. O bem da dádiva se manifesta no amor. É como se eu falasse, o resultado da dádiva que eu consigo ver é o amor. É como se ele falasse, o resultado do bem da palavra é a verdade. E isso, quando manifesto, é inevitável, porque assim como a água não compete, é natural. Que ele coloca cada coisa em seu lugar, gente. Olha que interessante. O Ju, nesse caso, o bem seria a Exato, essência daquilo. exato. O que é o quê? O que é bom, o que é inevitável, o que é natural, o que não é atrito. Porque eu consigo ter a manifestação do amor sem ter uma dádiva de não atrito? Não, porque eu vou estar forçando, eu vou estar competindo, eu vou estar, em algum grau, tendo que fazer esse atrito, forçar esse atrito. Tudo que eu forço não é natural, gente. Se não é natural, eu tenho que performar para ter. Eu fujo de mim e eu coloco coisas que não são minhas, que não são da minha essência em mim e me lasco. Porque aí eu vivo procurando tapar um vazio que eu não sei nem onde é, porque eu estou enchendo de coisas não naturais, não virtudes a minha vida. E não estou fluindo com isso. E não vai dar certo nunca. Olha que interessante. No governo, o bem se manifesta na ordem. Quando ele fala manifesta, você consegue entender comigo? Já comenta aqui embaixo se você consegue ter essa visão. Quando a gente fala a palavra manifestar, o que eu estou falando aqui? Olha que interessante, eu estou falando de resultado, cara. Eu estou falando de uma origem que tem um resultado. Percebe? Eu estou falando de algo que acontece que tem um resultado, que está manifesto, que se materializa, que chega a tudo.
E aí ele coloca cada coisa em seu devido lugar. Olha que interessante. No governo, o bem se manifesta na ordem. Por quê? Ordem traz o quê pra gente? Traz ordem mesmo. Traz ausência de caos. Governar sobre algo é ver para além de uma única perspectiva. É ver o todo. É conseguir perceber o que é inevitável no todo. E isso traz ordem. Vamos trazer um exemplo prático e muito simples. Quantas vezes você se sentiu bem em um ambiente absolutamente bagunçado? E eu não tô falando da faxina da tua casa que você não fez um sábado. Eu tô falando de zoado mesmo, onde nada tá no lugar. Ah, vamos jogar isso pra sua vida? Sabe aquela época da sua vida onde nada pra você tá fazendo sentido, tá tudo fora do lugar? Seus sentimentos estão bagunçados, as suas relações estão péssimas, o seu trabalho te deixa. Tá tudo sem ordem, sem governo que vai te dar ordem. Ju, como assim? Explica melhor, explico. Vamos lá. Para que você tenha um governo, você tem que ter a sua prioridade. Você tem que ter um centro. Não existe um governo sem centro. Existe, gente? Não existe. Sem algo que tem o todo, a visão do todo, mas centraliza para que isso tenha ordem. Em todas as situações da sua vida, eu vou fazer uma aposta aqui. Você pode comentar aí e falar comigo se eu estou errada. Em todas as situações da sua vida em que você parou para observar o panorama e falou: tá tudo zoado, tá tudo bagunçado, você não tinha uma prioridade. Você não tinha um governo. Eu aposto o meu dedinho. Não tinha. Por quê? Você não tinha ordem. E para ter ordem, você tem que ter governo. E para ter governo, você tem que ter prioridade. Ou seja, você só tem a manifestação da ordem quando governa. Caramba! Você só tem a manifestação da competência. O que é competência? Quando você fala, já vem um negócio de. É um negócio que funciona. É um negócio que atende. É uma engrenagem que roda, que cumpre, que é competente. Você só tem a competência no seu trabalho manifestada se você trabalhar. Mas você percebe que isso aqui é uma escadinha? Quando a gente lê isso aqui, gente, a gente precisa de prestar atenção em algumas chaves escondidas nesse texto. A primeira delas, isso é uma escada, tá? Onde ele te mostra que você manifesta o resultado, amor, verdade, ordem, competência e oportunidade. Olha que forte você ler essas palavras separadas. Quando você tem isso aqui, essa visão do Tao Te Ching pode ser que você não encontre, muito provavelmente você não vai encontrar dessa forma, porque essa é uma visão da Ju, minha coleção de vida. Pode falar, Lu. essa última frase não seria ação Oportunidade de ação. de ação? Exatamente. Mas aqui eu sublinhei oportunidade e deixei a ação de fora, mas se a gente ler só oportunidade, já tem um sentido também. Uhum. E é sobre isso que eu vou falar. Mas você já pegou o gancho antes aqui. Mas vamos lá. Olha só, gente. Essa visão é uma visão que você precisa de construir. E eu, sem nenhuma pretensão, quero te impor alguma coisa. Eu quero só te convidar para pensar na sua vida. No que você pode modificar a sua vida com o poder do fluxo que você tem nela. Vamos lá comigo, tá? Vamos comigo. Isso daqui é a raiz, certo? A dádiva, a palavra, o governo, o trabalho, o movimento. Certo? Quando eu tenho, deixa eu tirar isso aqui para a gente fazer devagar, que você vai entender melhor. Isso daqui é a raiz, então. Quando eu tenho dádiva, quando eu tenho palavra, quando eu tenho governo, quando eu tenho trabalho, ou seja, movimento,
eu me movo, eu gero, e aqui embaixo já está movimento, o que eu manifesto? O que eu tenho de resultado? Inevitável. E aí eu quero que você grave isso. Inevitável. Eu tenho oportunidade de ação, eu tenho competência, eu tenho ordem, eu tenho verdade, eu tenho amor. Tudo isso que está aqui, não acaso, são necessidades humanas. Porque se eu tiro da sua vida qualquer uma dessas necessidades, qualquer uma delas, você perde a sua essência, o seu motivo. Se eu tiro as suas oportunidades de ação, você se sente o quê? Limitado. Você se sente preso. Você se sente coagido. Você se sente sem o movimento da vida. Só que se você não deixar fluir o movimento, você não tem a sua oportunidade de ação. Você força a ação. E ao forçar a ação, você perde a sua oportunidade de ação. Não é sobre atritar, é sobre movimentar. Se eu tiro a sua competência, eu tiro a sua capacidade. E um ser humano sem capacidades não gera. Se eu tiro a sua ordem, eu gero caos na sua vida. Eu tiro o seu governo, percebe? Se eu tiro a sua verdade, eu tiro a sua essência. Eu tiro a sua palavra. Eu tiro o que te faz ser você no que você quer manifestar. Se eu tiro o amor, eu tiro a sua dádiva. Eu tiro isso de você. Então, quando a gente entende isso e vem para essa primeira frase novamente, tudo se abre. Por quê? Quando ele usa a palavra moradia, ele está dizendo assim: cada coisa está no seu lugar e o seu lugar é inevitável. Porque assim como a água beneficia a todos sem conflito. E o que acontece se eu gero conflito? O que acontece se eu gero conflito? Isso daqui. Entende? Então, o que eu tenho que trazer para vocês nesse ponto, é isso aqui, ó. Guarda isso. Repensa o que você está deixando de seguir na sua vida. O que é natural não exige esforço, não exige atrito. O que exige esforço, gente, não é natural. Aí você tá falando assim, Juliana, isso é totalmente contra-intuitivo, Juliana. Cara, a gente tá vivendo num mundo que eu não posso ficar parada, Ju. Eu tenho que me manter, eu tenho que fazer, eu tenho que... Você não tem que nada, cara. Você tem que perceber o fluxo da sua vida. Você tem que perceber o que é governo pra você, o que é natural em você e parar de forçar o que não é. Caramba! Porque de tanto forçar o que não é na sua vida, você não sabe nem o que você quer. Você está perdido. Você acha que quer, acha que deseja, acha que vai manifestar e não governa nada. E aí, você não consegue perceber o que é natural. E a tua vida vira um caos eterno. Essa frase é para dar uma pancada geral, que é a última desse capítulo. E eu quero que você pense esquisito como eu. Nesse sentido, com as suas maneiras, com o que você tem de carga de vida, mas eu torço do fundo do meu coração que você seja bem estranho. Ou estranha, como eu. Porque essa frase aqui, se você lê ela literalmente, você quer botar um cordão com 3 nós de umidade em volta da cintura. A maioria das pessoas pensa assim, não é? Vou virar eremita, vou subir o morro, vou doar tudo. Pode ser que essa seja a sua missão, isso é lindo, parabéns, mas eu quero te dar uma visão diferente. Literalmente, vê onde que essa frase bate em você e a gente vai fazer secar dela diferente. Quem não se destacar ficará, por isso, livre de críticas. Ela é muito conflituosa, gente, porque isso daqui pega no seu medo de necessidade de aprovação. Quando ele coloca assim, livre de críticas, é como se desse um conforto. Ai, achei uma saída para ninguém me apontar o dedo. Mas o que ele está dizendo aqui
Não é para você se apagar. Não se destacar em relação ao tal não é sobre isso. É sobre você perceber o quanto inevitável você é quando não força. Sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. O que você tenta proteger é exatamente o que está te aprisionando. Então, não se destacar aqui diz respeito a isso daqui que a gente conversou no comecinho, ó. Olha aqui, a força, ela da água atravessa, porque ela não compete, ela é inevitável. E por não competir, te dá liberdade, porque você está se aprisionando por não ter governo e não saber o que é natural em você. Queria fechar e vou analisar isso profundamente para quem está aqui no ao vivo. Se você tem vontade de entrar no ao vivo, o link está aqui embaixo. Mas eu vou te deixar com isso daqui para você refletir e curte o vídeo se fez sentido isso para você. Tudo que é natural, gente, se realiza inevitavelmente. Tudo que é forçado se fragmenta, quebra, vai em pedaços, vai incompleto, certo? Essa é a força inevitável que você tem em você e não está percebendo, está forçando. Curte o vídeo, se inscreve no canal para a gente continuar seguindo com Tao Te Ching e muito mais. Até lá!